Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma live do canal Training Show. Eu sou o André Tadeu e hoje eu tenho a honra de receber uma equipe muito especial. A equipe do espetáculo Uma Flor para Bezerra de Menezes, um projeto produzido por mim, escrito por mim, e com essa equipe maravilhosa, que uma parte dela está aqui na live, o Ricardo Ibe, o nosso querido diretor musical, o Piri Brito e a Maristela, que são do elenco. É um espetáculo, e daqui a pouco eu vou dar a palavra a todos eles. Sejam bem-vindos, quem está já entrando aqui na nossa live. É um espetáculo sobre um médico chamado Dr. Bezerra de Menezes, em formato musical, que estreou em 2018 e tem feito uma carreira aí em teatros, em São Paulo, em outros estados, em instituições. Nós fizemos uma interrupção, porque nesse momento o mundo todo está parado por causa da Covid-19, as temporadas de teatro, mas o teatro sempre renasce. E em breve nós vamos voltar, ao vivo, virtualmente, mas a mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, através desse musical, vai continuar. Antes de dar a palavra ao meu querido elenco, à minha equipe, nós vamos passar um teaser, um pequeno vídeo que fala um pouco sobre o espetáculo, com algumas imagens e com uma parte da trilha sonora desse espetáculo, Uma Flor para Bezerra de Menezes. Então, acompanhem um clipe de 5 minutos e aí voltamos nós com o nosso elenco conversando aqui com vocês, ok? Então, vamos lá. Aqui. Eu tive aqui um probleminha técnico, que eu peço perdão a quem está acompanhando aqui a nossa live, e depois a gente volta ao nosso clipe, tá? Bom, gente, o nosso musical, ele... deixa eu aqui colocar aqui o Alberto Centurião. Nós temos aqui... Ok? Bom, gente, então, esse espetáculo foi desenvolvido há alguns anos atrás, e nós fizemos uma primeira montagem em 2005. O Alberto Centurião, que acabou de entrar, está... olá, seja bem-vindo. Esteve na primeira montagem em 2005, e fizemos com um elenco grande, e depois remontamos em 2018 com essa equipe que vocês veem aqui, parcialmente reunida. E eu gostaria de passar a palavra para o Alberto Centurião, que é o diretor do espetáculo, para ele falar um pouquinho da concepção de como foi transformar uma peça biográfica, musical, de Dr. Bezerra de Menezes, transpô-la para o palco. Olá, Alberto. Boa noite. Oi. Então, foram duas experiências bem diferentes, né? Na primeira montagem, tínhamos 14 pessoas em cena, músicos tocando ao vivo, um elenco bem numeroso, né? Muitas figuras e tal. E agora, nessa nova montagem, 5 pessoas em cena, né? Com playback. No playback, a gente acabou tendo um ganho instrumental, porque no playback você não tem limitações de instrumento, e o espetáculo é bem diferente do ponto de vista cênico. É o mesmo texto, com adaptações, são as mesmas músicas, mas a leitura que se faz agora é bem diferente e a encenação é bem diferente. Eu confesso que eu gosto mais desta montagem de agora. Uhum.
ela está mais enxuta, mais focada e ela passa com mais nitidez o conteúdo e retrata de maneira mais iluminada pela encenação a figura do Dr. Bezerra. Muito bem. Eu sou o autor do espetáculo, e esse texto foi o resultado de um trabalho de pesquisa de 2 anos, não é? Era o que ia passar no clipezinho que acabou dando problema, não é? No áudio. O que aconteceu? Eu fui até o Ceará, eu fui até o Rio de Janeiro, fiz pesquisa na Biblioteca Nacional, conversei com várias lideranças e biógrafos, tanto no Ceará quanto no Rio, e a gente foi coletando notícias desse médico que foi fundamental para o início do espiritismo no Brasil, mas que é uma figura humana muito rica. E a surpresa é que a gente acabou transformando isso em musical. Eu não sou músico, pedi para um amigo meu, um ótimo músico, maestro, Caran, para ele transpor as minhas ideias musicais de canções para as partituras, e aí, nessa montagem, nós contamos com o Ricardo Ibre, o nosso diretor musical, e que ele ensaiou o nosso grupo de atores, que são atores que cantam, para encenar várias etapas da vida do Bezerra em cena. Ricardo, conta para a gente como é que dirigir um elenco de atores que cantam em cena para um espetáculo espírita. Você já tinha trabalhado com outros elencos, em outros musicais há muito tempo atrás, mas agora você uniu o seu trabalho, que você é espírita, com um musical espírita. Como é que foi essa experiência, Ricardo? Então, já há bastante tempo, né? Eu penso que a música ela está aí presente na vanguarda do mundo, né? Na vanguarda do mundo. Ricardo, o seu áudio está um pouquinho baixo, acho que está dando um pouquinho de... Melhorou? Não muito. Bom, tá tudo certinho aqui. Tá tudo certinho? Tá. Eu vou falar mais alto. Isso, pode falar mais alto. Então, eu penso que o fato de ser uma peça espírita não muda muita coisa, não. É? Continua sendo uma peça, sendo musical, e depende muito da qualidade do texto, da qualidade das músicas, do material musical, da qualidade dos arranjos que são feitos, do instrumental que é utilizado. Depende muito desses fatores para que a peça seja bem sucedida ou não, né? Porque sem a música, o musical não sobrevive. E a música da peça, no geral, é de primeiríssima qualidade. Quer dizer, eu, quando ouvi o repertório todo, que eu sentei com o André, e o André me mostrou isso, né? Me mostrou qual era o material, eu fiquei fascinado, porque só tem canção boa, só tem coisa boa, material excelente. Não tem nada na peça, musicalmente, que seja assim, mais ou menos e tal. Todas as canções são muito boas, são muito bem arranjadas pelo Caran, né, e muito bem concebidas com relação ao próprio roteiro da peça, né? As canções, elas não são um fato, um acontecimento à parte da peça, não. Elas fazem parte do roteiro, quer dizer, elas contam o roteiro junto com as palavras, junto com o texto dito pelos atores. Muito bem. E aí eu já encontro os nossos colegas que estão aqui presentes, não é?
eu começo pela Maristela. Mari, Maristela Teodoro está com a gente e ela faz vários personagens na peça. Conta um pouquinho, Maristela, dos teus personagens, da tua preparação e do espetáculo, das suas impressões sobre o espetáculo. Então, primeiro que foi uma grata surpresa, né, poder realizar esse espetáculo, porque uniu duas coisas que eu sempre trabalhei e gosto muito, que é o teatro e a música. E aí, quando se falou de teatro musical, eu prontamente quis, né, participar da experiência, porque é tudo que eu mais gosto de fazer, né, cantar e atuar. Depois foi muito gratificante, porque a gente fez tudo muito em grupo, né, tudo muito junto, então todo mundo contribuindo muito, e eu acho que foi um passo importante para a gente ir aprimorando, até porque o personagem ele começa de um jeito, mas ele vai se transformando, né? A gente vai entendendo e vai aprimorando no decorrer das apresentações e tal. Então foi um pouco isso que aconteceu, né? Os personagens que eu fui realizando durante a peça, né? A mãe, a esposa do Bezerra, né? As pessoas que recebiam os remédios dele, né, as orientações, né, a ajuda dele e tudo, cada vez que você vai fazendo, você vai descobrindo uma coisa nova, né, isso que é gostoso, eu acho que é gostoso para o ator, é uma delícia você poder brincar e passear por essas várias personalidades, né, então foi uma delícia. E você já conhecia a vida do Dr. Bezerra, né, Maristela? Já. Como é que você percebe a reação de público? Há uma encenação que tem música, que cenas são contadas com música. Como é que você tem percebido a reação do público? Eu acho que o público vai um pouco desconfiado, não no sentido ruim, mas no sentido de querer entender como isso vai acontecer, como que receber essa história junto com música, né, de um formato musical. Mas depois a gente sente que as pessoas ficaram muito tocadas, assim. Eu acho que o fato, não só a história do Dr. Bezerra é muito bonita, né, muito cheia de momentos emocionantes e que realmente tocam a gente, mas porque a música também toca num lugar diferente, né. E aí o que a gente vê é que as pessoas saem muito emocionadas, muito tocadas mesmo, né. E a maioria das apresentações que nós fizemos, a gente recebeu esse feedback, né. Perfeito. O Piri Brito está com a gente também nessa montagem e faz vários personagens, não é? Eu brinco com o Piri e com o elenco que eles ficam a maior parte do tempo trocando roupa lá atrás, né? E depois, porque o Piri, você lembra quantos personagens você faz na peça? Eu acho que entre 7 e 8 personagens. Ou seja, numa peça de 60 minutos, 65 minutos, você faz 8 personagens. 8 personagens. É uma loucura lá atrás, né? Eu brinco que se nós pudéssemos colocar uma câmera lá atrás e as pessoas observassem um pouquinho, né, a correria, porque enquanto você está saindo de um personagem para entrar em outro, você está montado, saindo devagarinho, você percebeu que você entrou na coxinha. E aí, Mari, me ajuda. A Maristela troca de personagem sem sair de cena. Exatamente. E durante o processo, né, infelizmente, até para o público poder entender direitinho, eu sofri um acidente, que eu cortei a mão, e aí ficou um pouquinho mais difícil, mas, graças a Deus, o grupo me acolheu bem e me ajudou ainda mais nesse processo. Eu não conhecia nada embora o Alberto foi meu professor, a Mari eu conheci durante o processo, você eu conheço desde que eu me conheço por gente. Então, embora eu seja católico, mas com um pezinho, né, no espiritismo, eu curti muito mesmo, porque é uma peça que fala da história do Dr. Bezerra de Menezes, né? Ela não tem a pretensão de transformar ninguém em espírita ou de forçar que as pessoas saiam dali
exercendo pelo menos uma parte do que ele exercia, muito pelo contrário. Pessoas de outras religiões foram assistir e ficaram surpresas com isso. Eu acho que o medo delas um pouquinho, essa coisa de, meu Deus, o que eu vou encontrar? Será que vão me fazer uma lavagem cerebral? E quando eles saem de lá, porque a história dele realmente é fascinante. E dentre todos esses personagens, é uma grata surpresa, que eu amo de paixão, todos sabem, é o Quintino Bocaiúva. Quintino Bocaiúva, para mim, é sensacional. Uhum. É uma história, é uma cena que o Piri, ele é uma pessoa que ele canta, é um ator que canta. Eu conheço o Piri há mais de 25 anos, e ele é particularmente um comediante muito... ele tem uma carreira como comediante, não é? E é nessa cena, dentro de uma história dramática, ele tem a possibilidade de ter uma boa cena de comédia, né? Bom, Alberto Centurião, você, além de ter dirigido essa montagem 2 vezes, né, 2 montagens desse texto, você também é autor de um espetáculo sobre o Dr. Bezerra de Menezes, um diálogo imaginário dele com o Emmanuel. E não apenas isso, você é um adaptador de muitos espetáculos espíritas que estão em cartaz, inclusive virtualmente hoje, né? Amor de Renúncia. Né? O que significa para você, que é um autor, um artista que se dedica a esse tema e também a espírita, para você, qual é o diferencial desse espetáculo em relação aos outros espetáculos que estão em cartaz, inclusive que você faz parte da produção como roteirista? Ok. Pois é, inclusive você falou que eu escrevi também uma peça sobre Dr. Bezerra, né? Na verdade, agora 2 textos, porque semana passada eu terminei de escrever mais um, que é para ser feito pela internet, não é para teatro, que é uma live do além com 2 mortos ao vivo. Certo. Os mortos ao vivo serão o Chico Xavier e o Dr. Bezerra de Menezes, que vão estar fazendo uma live do além. Mas essa peça, como o Piri falou, ela não tem pretensões sectárias nem doutrinárias. Ela é a biografia de um grande homem. A biografia de uma figura histórica que teve uma vida pública, uma participação na cena política, na administração pública do Rio de Janeiro, no final do século XIX, um grande médico, um benemérito que dedicou toda a sua vida profissional ao trabalho assistencial também, ao atendimento aos pobres, aos desvalidos, numa época que não existia SUS e faltava médico mesmo, né? Médico era só uma elite tinha acesso ao atendimento pelos médicos, e ele atendia de graça e chegou até a consumir todos os recursos financeiros, o patrimônio que ele tinha acumulado ao longo da vida, por conta de deixar de cobrar para atender gratuitamente. Então, é essa figura, o médico dos pobres. E esse médico dos pobres aconteceu dele se tornar espírita e ser, então, também conhecido na época, até pejorativamente, como o chefe dos espíritas, né? Foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Mas o que me parece interessante para os espíritas e para muitos espirólicos, que também consideram, como o Piri, né? Espirólico, que consideram o doutor Bezerra como uma espécie de santinho, que, doutor Bezerra, me acorde agora que eu estou com dor de barriga e tal. A possibilidade de dar uma dimensão humana para essa figura, tirá-lo, deixar de ser apenas um ícone de devocional
e se tornar uma figura humana completa, complexa, um homem com muitos filhos, casou 2 vezes. Então, humaniza essa figura. Isso eu acho que é a grande virtude do espetáculo. Parabéns ao Legal. autor por esse enfoque. Na realidade, eu admiro profundamente o Dr. Bezerra e o admiraria mesmo que ele não fosse espírita. Porque o Dr. Bezerra, ele na sua própria autobiografia, nos textos e nos quais eu me inspirei, na realidade, assim, o formato da peça é o Dr. Bezerra lembrando da vida dele. E aí as cenas vão acontecendo, né? Começa a primeira cena de preparação, e aí ele vai contando desde a infância e vai até o final dessa vida dele. E ele... Foi esse artifício que permitiu que a gente fizesse esse espetáculo com 5 pessoas em cena, né? Porque são flashbacks. É ele o narrador da sua própria história, e à medida que ele lembra, as cenas vão sendo evocadas e a história vai acontecendo. Isso. Então, quando Bezerra... No texto que eu me inspirei, que é a espinha dorsal do roteiro, é um texto que ele mesmo escreveu para falar sobre como é que ele se converteu ao espiritismo. E lá, num momento, ele fala: eu era um espírita de nascença. Ele se descobriu espírita, porque a parte de caridade já era natural para ele, toda aquela busca de uma compreensão que para ele fazia mais sentido, uma fé raciocinada, como ele dizia, não é? Então foi um encontro dele com o espiritismo. Não foi uma grande mudança para ele abraçar os conceitos do espiritismo. O que foi difícil foi ele aceitar a parte dos fenômenos, a parte da comunicação dos espíritos e tudo. E a peça vai relatando exatamente, etapa por etapa, que levou anos até ele realmente se converter totalmente e publicamente ao espiritismo. Ricardo, na sua opinião, você é um músico, você é um diretor musical, professor de música e espírita. Para você, qual é a principal mensagem desse espetáculo? Nossa, eu acho esse espetáculo tão atual, tão relacionado ao que a gente vive hoje no Brasil, né? Com relação à saúde pública, com relação ao que a gente está vivendo agora, né? A gente está falando de um médico. O espetáculo fala de um médico que dedicou a sua vida a levar a cabo o juramento que fez quando se formou, né? Ele fez a vida dele inteira, ele cumpriu esse juramento, né? Para mim, a importância do espetáculo hoje é mostrar como é que esse Brasil pode ser feito, né? Como é que esse Brasil pode ser construído, ainda tendo a figura do Dr. Bezerra, aí no caso, como referência, sabe? Como modelo, né? Ricardo, você sabe que é uma coisa muito interessante, né? Para quem não sabe, o Dr. Bezerra foi político, vereador, deputado, administrou a cidade do Rio, e acreditem se quiser, um político de uma carreira de 25 anos que morreu pobre. E já era raro naquela época, já foi uma coisa, foi um fato, foi um acontecimento. Dr. Bezerra, um político tão influente e conhecido na capital né, do Império e depois da República, ele morreu pobre. Então, só isso já daria uma grande história, hein, Ricardo? Porque um político... Não é? Agora, a Maristela... pode falar, Ricardo. Não, eu só queria completar, dizendo que não a peça começa com o Dr. Bezerra não espírita ainda. Quer dizer, o fato dele ser espírita é uma consequência dessa postura que ele tinha diante da vida, diante do mundo, diante
das pessoas, né? Quer dizer, essa postura que o levou a cruzar com o espiritismo no meio da sua caminhada aí. Perfeito. A Maristela faz vários personagens femininos. Ela faz a segunda esposa, né? Ela entra também como espírito em algumas comunicações, ela entra como uma moça que morava no morro, que era assistida pelo Dr. Bezerra ainda no início de carreira, né? A mãe, né? A mãe dele, exatamente. E a Mari, ela participa de algumas das cenas mais dramáticas da peça, né? E que é relativo a uma coisa que pouca gente sabe, que é a vida pessoal do Dr. Bezerra e as provações que ele teve com os seus filhos. Mari, você pode contar um pouquinho, sem dar spoiler total da peça, mas um pouquinho dessa trama que você participa da peça, desse lado da vida pessoal do Dr. Bezerra e as reações que a gente vê do público? Pois é, um lado bastante dramático, né? Quando eu li a primeira vez o espetáculo, para a gente fazer as leituras e tal, eu fiquei admirada, né? Porque eu não conhecia também toda a história do Dr. Bezerra. E é muito sensível, né? Toca muita gente. Eu fiquei muito preocupada no sentido de não deixar isso fugir, né, da interpretação, ou fugir para o público a importância disso, né? A importância desses momentos todos, da morte dos filhos, né? Depois da segunda esposa. Não estou brincando com você. Meu Deus. Desculpa. Mas o que eu posso dizer, assim, é que eu procuro, na medida do possível, não me deixar envolver emocionalmente enquanto nós estamos fazendo o espetáculo, para que isso aconteça com o público, né? Para que a gente dê essa oportunidade do público se sensibilizar e se emocionar com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também chega no final do espetáculo, teve espetáculos que a gente chegava no final que eu estava muito emocionada, porque parece que essa história pega a gente também, não tem como a gente não ser perspassado por ela, né? Eu tenho um amigo que está aqui no chat, o Walter, e ele disse: fiquei extremamente tocado pela peça. Não conhecia a história do Dr. Bezerra, mas sempre ouvia seu nome relacionado ao espiritismo. E uma coisa legal do Walter é que o Walter não é uma pessoa que está ligada assim ao espiritismo, e ele é um professor de música. E ele se envolveu muito com o formato que a gente escolheu para dizer, e ele ainda está complementando aqui. Agora eu considero um verdadeiro herói que atuou em um país repleto de preconceitos e desigualdades. De fato, né, Walter? Ele era um médico dos pobres, era o SUS voluntário, né? Era o SUS possível, subindo no morro. E a Maristela participa de uma cena que é o pessoal falando dele, desse trabalho do morro, e de preconceitos contra o espiritismo. E aí eu passo para o Piri. Piri, agora, além dessa parte dramática da relação com os filhos, existem também... você é protagonista de o seu grande solo na peça é um solo de um dos momentos mais dramáticos da peça, da história do Dr. Bezerra, não é? Você gostaria de falar um pouquinho sobre esse seu grande... Você tem um grande momento cômico e você tem um dos momentos mais dramáticos da peça com você, né? Então, fala um pouquinho desses dois grandes momentos seus na peça. O obsessor, né? O obsessor, ele é muito curioso a forma como ele vem, a forma como o Alberto me dirigiu, porque, assim, eu sempre fui um cara que, não vou negar, sempre tive um certo medo. Certo medo. Um certo medo de obsessor, com certeza. E a forma como eu faço, ela vem meio carregada, né? E as pessoas, assim, claro, que
dificuldades existem, a gente vai tentando superar, cada momento vai tentando fazer diferente, mas o que eu ouço das pessoas é o seguinte, é que realmente é uma parte tensa, uma parte pesada, é uma parte onde muita gente acredita, fica com medo, porque, imagine, quando, eu vou fazer uma analogia, se eu tenho que defender um filho meu de um bandido, eu estou vendo esse bandido, as minhas chances são grandes. Agora, se eu tenho que cuidar do meu filho, né, de algo que eu não vejo, é muito mais difícil. Né? Então, assim, Piri, só dando uma legenda aqui para o que o Piri está falando, o Piri faz um obsessor de um filho do Bezerra, e que é uma obsessão muito grave, que causa muitos problemas. E a grande cena do Piri é o diálogo dele com o Bezerra numa sessão de desobsessão, não é isso, Piri? Que musicalmente é muito bonito. Que é muito bonito. Inclusive, assim, é uma coisa tão engraçada que essa cena não tem como, por exemplo, eu não consigo desvincular. Eu vou com tanta força, mas com tanta força, é como se eu tivesse realmente possuído nessa hora. Tanto que quando acaba, eu sinto o meu corpo. É muito engraçado. É uma das cenas das quais eu consegui fazer o jeito que eu faço, levando esse peso comigo. E ela é dramática, né? Em contraponto com a sua outra boa cena, que é de comédia, que ele faz um dos políticos mais influentes da época, que é o Quintino Bocaiúva, que era um grande amigo do Bezerra, e que abrir espaço no principal jornal do país, que era chamado O País, que era de propriedade dele, para a coluna do Bezerra de Menezes, sob pseudônimo Max, que foi uma das maiores fontes de divulgação da doutrina nos primeiros anos. E eles estão conversando, tem uma conversa, e que é interrompida aí por um episódio interessante, cômico, com tons cômicos, e que mostra um pouco o caráter do Bezerra, né, Piri? É verdade, é verdade. São dois personagens completamente diferentes, né? Mas que tem, assim, um peso muito bacana. As pessoas, elas saem de lá realmente... o Alberto até citou isso, quer dizer, algumas pessoas que citam Bezerra, né, como um santo. Claro, foi um grande homem, e essa peça ela dá algumas pitadas, né, das dificuldades. Era um cara de carne e osso, tinha suas limitações, embora tivesse muita vontade de tentar resolver a questão do mundo, mas esses dois personagens, aliás, essa história, ela nos faz crer de que nem tudo é possível, né? Mas que se cada um fizer a sua parte, como ele fez, o mundo com certeza seria um mundo melhor. Gratidão. Isso aí. Vamos fazer parte desse grupo. Além das pessoas que vocês estão vendo aqui na live, nós temos o Rogério Rodrigues, que ele é ator, que faz vários personagens, não é? Ele faz metade de todos os outros personagens masculinos, dividindo com o Piri, e ele também é figurinista, e deu um grande apoio na nossa produção com seus figurinos da sua maison de trajes a rigor. A Valéria Petrassoli também faz vários personagens, entre eles uma das cenas mais marcantes, que é uma mensagem de uma filha do Bezerra depois de desencarnada, que é um momento assim que a gente vê uma boa parte da plateia, né, enxugando as lágrimas depois, não é? Temos as séries que está fazendo, a Séries Prado, que está fazendo a nossa técnica, e é um trabalho em equipe, e que nesse momento está, assim como todo mundo do teatro no mundo, está tendo que se reinventar no momento em que as apresentações presenciais estão interrompidas pela quarentena da Covid-19. Temos o Tainan Pongelup. Temos, o Tainan Pongelup, que é o nosso Coringa. Exatamente, o Tainan também. Pois é, o Tainan também esteve presente em algumas apresentações com a gente, sempre com muito talento e um ótimo companheiro de cena. E
Agora, gente, como nós somos artistas e fazemos parte dessa classe que está diante do desafio de levar em frente o teatro, no momento em que nós temos uma perspectiva de vários meses com restrições de apresentações presenciais, não é? Alberto, como é que a classe artística hoje está se organizando e que perspectivas que você vê para o nosso trabalho no Bezerra e o teatro em geral nesse momento? Algumas produções estão fazendo adaptações para teatro virtual. O que você acha disso, Alberto? O teatro virtual não é teatro, né? É bom a gente ter isso bem claro. O teatro é, pela sua própria natureza, presencial. O teatro é não apenas a instantaneidade, ser o mesmo tempo de vida do intérprete e o tempo de vida do espectador, mas, além disso, o teatro é a presença física de ambos, espectador e ator, no mesmo espaço para permitir a troca de energia mesmo. Então, essa troca produz uma intensidade da experiência que é diferente de qualquer outra forma gravada, reproduzida à distância, etc. Isso se perde. Mas o que a gente tem? A gente tem a dramaturgia, que está preservada quando você vai por um meio de reprodução. Você tem, no nosso caso, as músicas, você tem a beleza visual do espetáculo. Você consegue fazer uma ideia aproximada do que seja o trabalho de interpretação dos atores, por aquele pouco que consegue passar pelo meio digital. Então, o teatro mesmo, ele vai esperar a quarentena passar, a pandemia passar, as casas se reabrirem, para a gente voltar a ter essa experiência única do teatro. Então, o que é que o povo do teatro está fazendo para poder trabalhar de algum modo, né? Então, estamos fazendo espetáculos. O elenco vai para um palco de teatro, faz um espetáculo e transmite esse espetáculo com 3, 4 câmeras, com mesa de corte, você tem plano geral, você tem close, você tem câmera de movimento, que dá para você passar razoavelmente bem a dinâmica do espetáculo. E, por exemplo, alguém que está do outro lado do país ou do outro lado do planeta, que não poderia estar num local para assistir, tem a possibilidade de conhecer o espetáculo. Então, isso é bem interessante. E o que nós estamos fazendo agora é uma experiência que a gente vai começar, possivelmente em setembro, que são lives com personagem. A gente vai levar a dramaturgia para dentro dessa coisa que chegou para ficar, que é a live. Uhum. É isso aí. Bom, qual a diferença entre a vida real e a arte cênica, né? Que a vida real não tem edição, não tem corte, então por isso ela é muito chata. Então a diferença entre uma live improvisada, como nós estamos fazendo aqui, e uma live em que os diálogos são criados por um dramaturgo, é essa. É isso aí. Bom, gente, agora nós já estamos a quase 44 minutos, e se as pessoas que estão acompanhando a live tiverem alguma observação, alguma pergunta para o elenco, por favor, nós já estamos nos últimos instantes da nossa live. Eu tive um problema técnico aqui na hora de apresentar o clipe do espetáculo.
O clipe do espetáculo está no meu canal aqui no Training Show. Vocês poderiam simplesmente entrar lá, buscar Bezerra de Menezes, e vocês vão entrar e vocês vão poder conhecer um pouco do trailer do espetáculo. Peço desculpas também por essa falha técnica. Eu tinha aqui depoimentos do Rogério, da Valéria e do Tainan. Peço desculpas a eles, que nós não vamos apresentar aqui, mas eu estou me comunicando com o público de que nós estamos juntos, estamos com a produção, está viva, está firme, as pessoas, nós aqui tínhamos uma agenda de espetáculos nesse ano, né? Estaremos fazendo o dia 30 de agosto, que é o aniversário do Bezerra de Menezes, na Federação Espírita de São Paulo. Infelizmente, a federação, assim como outras instituições, não vão ter atividade presencial ainda, sem perspectiva de data para o retorno. Mas nós estamos vivos, estamos firmes, estamos unidos em torno desse projeto e vamos estudar formas de estar com o público o mais cedo possível. Assim que a gente tiver condições técnicas e de segurança para fazer as nossas apresentações, a gente vai retomar a nossa agenda e podemos fazer essa agenda fechada em saúde, Maristela. Muito obrigada. Nós podemos levar o nosso espetáculo para instituições, para auditório. Já fizemos isso com sucesso, né, pessoal? Instituições, em auditórios, nós levamos iluminação. Sim, Alberto. Como é um espetáculo muito despojado do ponto de vista da mise-en-scène, de cenário, tudo isso, nós temos a possibilidade de levar esse grande musical para um auditório, mesmo que não tenha um palco com coxias, com planejamento. A gente pode levar para espaços menores, com a mesma qualidade que a gente leva no teatro. Sim, tivemos uma experiência o ano passado, num grupo, num auditório que não era muito grande, que tinha um pequeno palco e que teve uma proximidade, assim, deu uma proximidade do público, um intimismo, né? E essa mensagem para um público realmente que fica muito sensibilizado e compartilha, né? A Maristela deu um sorriso. Não, eu ia dizer que ia até com muleta, né? Até com muleta. Porque, olha, esse elenco é sensacional. O Piri, faço, inclusive, publicamente um agradecimento ao comprometimento incrível desse elenco. Esse elenco já entrou depois de um acidente que à tarde, algumas horas antes, né, o Piri entrou com uma tala, né, com um ferimento, mas ele foi lá e honramos o compromisso lá com centenas de pessoas que estavam nos esperando em Santos. A Maristela, a gente improvisou, né, uma muleta para ela poder entrar em cena. Não só isso, né, André? O Alberto arrumou um jeito de nós invertermos as marcações enquanto ela estivesse de muleta. Assim que ela soltou as muletas, nós voltamos à peça como era. É bem curioso. É muito legal trabalhar com pessoas com esse nível de comprometimento. Né? Deixa eu colocar uma coisa aí, André. Sim, Ricardo. Eu acho que é pitoresco isso, né? Falando aí da falha técnica que você teve, né? Aí na execução dos vídeos que você tinha trazido para lá. Eu lembro que na nossa estreia, que foi em setembro de 2018, não foi isso? Não. Agosto? Não, foi em maio. Maio de 2018. Isso aí. Os microfones todos pifaram antes da estreia. Lembra disso? Então. E a estreia aconteceu e a peça teve uma carreira razoavelmente longa até agora, né?
desde então. Então, esse negócio de não dar certo, de ter dado um pau aí na sua técnica aí, é bom sinal. É bom sinal. Olha, e eu vou dizer para vocês o seguinte, gente, o teatro é milenar, não é? Como diria o pessoal, 2.500 anos que ele está morrendo, e ele vai renascer com muita força. E no que depender da gente, esse espetáculo vai estar com vocês, com o público, tão cedo seja possível apresentá-lo com segurança. Ok? Sim, Alberto. Eu tenho uma sugestão para vocês. Eu acho que a grande beleza da peça, além da história em si, são as músicas. Então, a minha proposta é que você promova algumas lives, talvez não com o elenco todo, a gente sabe das dificuldades técnicas de fazer um dueto em 2 lugares diferentes, por conta de delay de áudio e tudo isso. Mas se você fizer uma live com um dos intérpretes e apresentar algumas músicas do espetáculo, eu acho que vai ser muito bacana. E é uma forma da gente dar um gostinho aí para o nosso público. Perfeito. Uma boa sugestão. Pasto para o nosso público do ano que vem. Isso aí. Excelente sugestão. Muito legal. Tem meu apoio. É bom ter o seu apoio, viu, Ricardo? Porque nós vamos precisar de você. Sem o seu apoio, não vai ficar nem um pouco legal essa história. Não, mas pode contar sim, com o meu apoio, e vai ficar legal. No começo os microfones não vão funcionar, mas depois vai dar tudo certo. Muito bem, gente. Eu agradeço a todo mundo que está acompanhando a nossa live, ao nosso querido elenco, ao Piri Brito, Alberto Centurião, Maristela Teodoro, Ricardo Ibre, e aos nossos queridos Valéria Pedrassoli, Rogério Rodrigues e Tainã, que não estão aqui, mas que mandaram mensagens aí falando da emoção de fazer esse espetáculo e da esperança de retomá-lo rapidamente, tá? Aqui no nosso canal, é só procurar o trailer Bezerra de Menezes e você vai ver um pouquinho do nosso espetáculo. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Um bom final de noite. E eu só lembro que o meu canal, o Training Show, ele tem tido várias lives de vários assuntos diferentes. E segunda-feira eu vou ter um colega de muitos anos, José Maria de Moraes, psicólogo, que vai falar sobre um assunto muito legal, que é os cuidados na preparação da volta às aulas. Um psicólogo falando... Legal, ele é ótimo. Zé Maria. Bom. Né? O Exótico, que é um palestrante espírita, vai falar na quarta-feira sobre a visão de uma espírita sobre a pandemia. E a Elis, que é uma psicóloga, vai falar na sexta-feira sobre os desafios da mulher durante a quarentena, né? Que se ela já tinha uma jornada dupla, agora virou tripla, quádrupla, e como é que elas estão se administrando essa situação. Então, acompanhem o nosso canal, assinem, deem um joinha, aperte o sininho e participe da nossa comunidade. Muito obrigado, gente. Obrigada. E até a próxima. Obrigado, elenco. Tchau, gente. Tchau. Ricardo.